Todos nós precisamos tomar decisões quando o assunto são as chamadas cidades inteligentes. Meus pais vivem na Inglaterra, onde quase todo mundo mora em cidades, e essas cidades estão se tornando cada vez mais inteligentes, ou seja, com mais vigilância a cada ano que passa. Nós vemos isso o tempo todo. É como a história do sapo dentro da panela. Até que ponto a água precisa esquentar para você decidir, eu não quero mais isso? A intenção de discutir esses riscos hoje à noite não é provocar paranoia nem fatalismo, mas nos ajudar, como adventistas, a tomar decisões informadas à medida que avançamos, reconhecendo as tendências que estão crescendo ao nosso redor. Estamos caminhando para um mundo com controles digitais cada vez mais rigorosos, por isso existem algumas atitudes práticas que podemos adotar para manter um certo grau de independência e resiliência pessoal. Então, eu vou apresentar agora uma lista de coisas que podem ser feitas para nos ajudar nas escolhas que teremos que fazer. A primeira delas é, na verdade, considerar mudar-se para uma área com menos vigilância, também conhecida como zona rural. Porque as chamadas cidades inteligentes, como o próprio nome diz, começam nas cidades e ainda não existe algo como um campo inteligente. Mas estamos avançando rapidamente na direção de ambientes urbanos inteligentes que funcionam sob vigilância total. Na Inglaterra, por exemplo, o prefeito de Londres implementou câmeras para verificar quem entra dirigindo no centro da cidade. Automaticamente você é penalizado sob o argumento de que isso vai melhorar a qualidade do ar. Sinceramente, isso é um completo absurdo. Pagar 10 libras por dia não vai mudar os padrões climáticos globais, pelo menos até onde eu sei. Mas é assim que eles fazem. Existem até alguns heróis na Inglaterra que andam por aí com vans e ferramentas, cortando e derrubando essas grandes câmeras. Eles acabam sendo vistos como heróis populares locais, e são vistos assim porque as pessoas estão cansadas de vigilância, e ela só tende a piorar. Portanto, uma coisa em que você pode pensar seriamente é mudar sua família para uma região que não esteja tão submetida à vigilância digital. As áreas urbanas são as primeiras a implementar infraestrutura inteligente e mecanismos digitais de controle. Viver em regiões rurais ou remotas pode oferecer mais liberdade em relação ao monitoramento constante. Além disso, a autossuficiência é, em geral, muito mais fácil no campo do que em Manhattan. Em segundo lugar, comece a cultivar o seu próprio alimento. A irmã White aconselha especificamente a mudança para o campo porque afirma que, quando chegar o tempo do não poder comprar nem vender, o problema da compra de alimentos se tornará particularmente grave. E existem adventistas hoje na América que têm apenas um dia de comida na geladeira em Manhattan e nada mais. Eles estão completamente dependentes do sistema. Não há resiliência, não há capacidade de sobreviver a choques que atinjam os centros urbanos. Viver em um ambiente rural nos permite produzir nosso próprio alimento. E o que isso significa? Na prática, significa estar fora do controle do sistema digital no que diz respeito às necessidades básicas da vida. A autossuficiência é muito mais viável no campo do que nos ambientes urbanos. No campo é possível ter hortas domésticas, fazendas comunitárias e preservação de sementes. Tudo isso tem despertado um interesse renovado nos Estados Unidos, inclusive entre não adventistas, porque as pessoas estão percebendo o que está acontecendo em nossos ambientes urbanos. O que me parece estranho é que muitas vezes os não adventistas estão mais despertos para o que está acontecendo em nossas cidades do que os próprios adventistas. É quase como a esposa de Ló, não queremos abrir mão dos confortos de Sodoma e Gomorra. No entanto, quando Jesus advertiu os discípulos em Mateus 24, ele disse que, ao verem essas coisas acontecerem, deveriam fugir. Quando os romanos cercaram Jerusalém no ano 66 d.C. e depois se retiraram para a Síria, todos os cristãos fugiram de Jerusalém atravessando o Rio Jordão. Quando os romanos retornaram e destruíram Jerusalém no ano 70, mais de 1 milhão de pessoas morreram nesse processo. Segundo os historiadores, acredita-se que nenhum cristão morreu porque eles levaram a sério a voz as palavras que Jesus havia dado. Portanto, eu os encorajo a refletir seriamente sobre essas coisas aqui esta noite. Porque não podemos impedir o crescimento das cidades, mas podemos escolher onde viver. E, portanto, podemos escolher quanto de liberdade pessoal queremos preservar. Mantenha limites digitais. Algumas pessoas sofrem de invasão de aplicativos. Quantos aqui, não precisa levantar a mão, quantos aqui usam o mesmo login para todos os aplicativos? Não precisa admitir isso hoje à noite. Quantos usam reconhecimento facial ou impressão digital ou dedo para acessar seus aplicativos ou dispositivos inteligentes? Depois que você entra no sistema, não tem volta.
Por isso, precisamos pensar com cuidado sobre essas escolhas. Usar contas separadas e, quando possível, dispositivos diferentes para finalidades diferentes ajuda a criar zonas de separação na nossa infraestrutura digital. Isso dificulta que alguém rastreie você e construa um perfil único sobre quem você é e quais são, de fato, seus interesses. Também encorajo vocês a evitarem permissões desnecessárias de aplicativos. Se você precisa usar um smartphone, evite, por exemplo, vincular aplicativos de saúde ao serviço de localização ou redes sociais a logins biométricos e assim por diante. E, acima de tudo, mantenha uma conexão ativa com seu Pai Celestial. Para mim, durante a pandemia, isso foi especialmente verdadeiro nas devoções de manhã. Era a certeza de que Deus continua no seu trono. Não importa o que este mundo faça ou diga a meu respeito, Deus é o meu Pai Celestial. Ele sabe quando um pardal cai no chão, ele conhece até os fios do cabelo da minha cabeça. E Jesus disse no Sermão do Monte: filhinhos, não se preocupem com essas coisas. Os gentios se preocupam com o que vão comer, com o que vão vestir, onde vão morar e com todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas pelas quais os gentios se preocupam serão acrescentadas a vocês. Deus cuidará disso por você. Uma das maiores formas de reduzir o estresse é orar. É entregar tudo a Deus em oração. E se você estiver com a Bíblia aí com você, eu gostaria de convidá-los a olhar para um verso que eu considerei muito pertinente durante a pandemia. Está em Filipenses capítulo 4. Talvez alguns de vocês já tenham esse texto sublinhado na Bíblia, Filipenses 4, verso 6. Diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando você faz o seu melhor durante o dia e ao final dele se ajoelha e diz: Senhor, eu fiz o meu melhor, se houver imperfeições nisso, eu te peço que transformes tudo em um sacrifício perfeito. Eu entrego isso a ti esta noite. Ao dormir, coloco esse problema em tuas mãos para que, quando eu acordar pela manhã, eu veja o que o Senhor fez em meu favor. Vou dormir em paz essa noite porque tudo está nas tuas mãos, nas mãos do Pai Celestial. Quando meu filho tinha 1, 2 e 3 anos de idade, nós costumávamos voar por uma companhia aérea e a música tema dela era Mais Perto Quero Estar de Ti, porque havia tantos acidentes naquela empresa. Então as pessoas oravam muito quando embarcavam, pelo menos eu orava. Às vezes os pilotos estavam bêbados, às vezes não falavam inglês, mesmo sendo obrigatório falar inglês. Certa vez eles me convidaram para a cabine porque estavam voando para Baku com aeronaves da Lufthansa, British Airways e United, chegando ao mesmo tempo. Às vezes o piloto estava bêbado, tinha comemorado o aniversário e queria que alguém traduzisse para ele. Outra vez estávamos voando e certa vez a cabine perdeu a pressurização durante a descida para o pouso. Foi uma experiência realmente assustadora. E eu entrei naquele avião com bastante oração. E meu filho pequeno estava sentado ao meu lado na cadeirinha em um sono profundo. Por que em sono profundo? Porque ele estava com seu pai. E estando com o pai, ele sabia: enquanto eu estiver com meu pai, vai ficar tudo bem. E assim, ao refletirmos sobre essas cidades inteligentes, pense em renovar e reavivar o seu relacionamento com o seu Pai Celestial. Isso, em primeiro lugar, reduz o estresse e, em segundo, fortalece a confiança e, além disso, nos dá direção quando oramos e pedimos a orientação do Espírito Santo para as decisões que precisamos tomar. Prepare-se também para possíveis restrições de viagem. Quando a Covid chegou, eu falei com meus pais na Inglaterra e todos os voos estavam cancelados. E minha mãe disse: Conrad, talvez nós não nos vejamos mais deste lado da eternidade. Então, vamos nos despedir agora. E como família, tivemos que aceitar que talvez não vamos mais ver nossos pais na Inglaterra. Meu pai está na casa dos 80 e já apresenta algumas fragilidades. Por isso, reconhecemos que, por causa das restrições de viagem, talvez não nos víssemos mais. E isso nos fez perceber que este mundo não é o nosso lar. Precisamos estar preparados para um futuro em que não será possível simplesmente pegar um avião e viajar livremente sem alguma forma de permissão digital. Isso significa valorizar a possibilidade de viajar agora enquanto ainda podemos e preservar os relacionamentos que realmente importam em nossa vida. Também significa tomar medidas para conseguir sobreviver em um mundo de controle digital. Eu viajo muito pelos Estados Unidos e no ano passado, quando estive no Alabama para um retiro de homens, uma forte tempestade passou pela região e derrubou toda a energia elétrica da cidade. Eu só tinha cartão de débito e cartão de crédito. Eu não conseguia comprar gasolina, não tinha dinheiro em espécie e os postos e lojas não tinham caixas funcionando. Não podia ser processado. Se não tivesse dinheiro em mãos, simplesmente ficava sem alternativa.
Havia cerca de 15 de nós presos em uma casa. Estávamos caçando porcos em uma fazenda de um agricultor adventista e, na verdade, fazendo o controle do rebanho, mas ficamos isolados naquela propriedade, com cerca de 7.000 acres de mata, sem saber de onde viria a próxima refeição, porque tudo havia colapsado por 4 dias, nada funcionava naquela cidade. Ali eu percebi o quão frágil a nossa civilização realmente é. A partir daquele momento, eu passei a carregar um mapa no porta-malas do carro. Eu estava dirigindo pelo sul do Alabama, o meu telefone havia descarregado e eu não fazia ideia de onde estava. Foi um mapa de papel que me orientou. Portanto, precisamos pensar seriamente em como nos preparar para quando as restrições de viagem chegarem a nós. Eu quero falar agora por um momento sobre a mensagem de saúde. Podemos chamar isso de otimizar sua condição de saúde. Quando você cuida da sua saúde e vive os princípios da mensagem de saúde adventista, você se torna menos dependente de visitas frequentes ao médico. E em uma cidade inteligente com identidades digitais, isso significa estar menos suscetível ao controle do Estado. Maximizar e otimizar sua saúde é uma excelente forma de minimizar o controle governamental, seja numa cidade inteligente ou em qualquer outro tipo de crise. A razão não é rejeitar a medicina, mas manter o corpo saudável para não se colocar numa situação em que você seja obrigado a cumprir algum tipo de imposição para liberar o acesso à sua identidade digital e, consequentemente, ao atendimento de saúde. Então, eu quero encorajá-los nesta noite a manter um estoque básico de medicamentos, aprender algumas técnicas simples de primeiros socorros ou remédios naturais para problemas menores e construir uma rede de profissionais de saúde em quem vocês confiem. Eu não sei se os médicos aprovariam isso, mas eu mantenho um estoque de medicamentos em casa, guardados em lugares diferentes. E eu não devolvo nada. Quando um médico prescreveu certos remédios depois que eu quebrei a perna, 2 pequenas doses de um substituto da morfina, aquilo ficou silenciosamente guardado em algum lugar para o caso de um dia eu realmente precisar. Durante a pandemia, quando eu estava em Moçambique, eu voltava para casa com 2 malas cheias de vermífugo para cães. Vocês sabem do que eu estou falando. E quando me perguntaram no aeroporto de Chicago O'Hare por que eu precisava de 2 malas cheias de vermectina, eu respondi: eu tenho um sério problema de vermes. Mas o ponto é este: aproveite enquanto pode para adquirir o que for necessário, porque você nunca sabe quando vai precisar. Durante a pandemia, pessoas batiam à minha porta à tarde da noite dizendo: a minha avó está morrendo de Covid. Eu ouvi dizer que você tem vermectina. Nesse momento, você precisa tomar uma decisão. Vai tentar salvar a vida de alguém ou vai, talvez, infringir alguma regra? Eu não sei. São decisões reais que precisam ser tomadas. O que eu aprendi durante a pandemia é que, numa era de vigilância, você precisa saber em quem pode confiar e em quem não pode. Ao sairmos da pandemia, vimos o quão autoritários os governos podem se tornar. Vimos como de um dia para o outro, você pode estar vivendo a sua vida normalmente na América e no dia seguinte se tornar parte de uma minoria odiada, atacada por praticamente todos os braços do governo. Quase da noite para o dia, pense no que aconteceu comigo. De repente, eu passei a ser odiado pela maioria dos meus próprios concidadãos. Por isso, não basta apenas maximizar nossa saúde. Precisamos também fortalecer ao máximo a nossa rede de pessoas em quem realmente confiamos. E a melhor maneira de fazer isso é estar envolvido em um grupo de estudos bíblicos ou em um pequeno grupo. Participe de um PG, comece a igreja no lar, inicie uma comunhão bíblica em sua casa. E em poucas semanas vocês deixam o superficial e passam a viver uma verdadeira intimidade espiritual com confiança real sendo construída entre vocês. E no tempo do fim, antes da volta de Jesus, nós não estaremos adorando em grandes catedrais, estaremos adorando em grupos nos lares. Por isso eu os encorajo desde já. Sim, continuem indo à igreja no sábado, mas comecem também a construir os relacionamentos durante a semana. Aprendam quem vocês realmente podem confiar. Porque durante a pandemia percebemos algo muito claro: ninguém viria nos resgatar. Não houve nenhuma cavalaria denominacional surgindo no horizonte para salvar os adventistas que defenderam a liberdade de consciência. Estávamos por conta própria. E não adiantava conhecer alguém distante, em outro estado ou país. A pergunta real era: você conhece alguém perto de você, geograficamente, em quem possa confiar? São essas pessoas que você vai acompanhar, orar e convidar para entrar na sua casa. Esse é o lugar de refúgio, caso você precise ir a algum lugar. Então, ao refletirmos sobre a implementação das cidades inteligentes, pensem seriamente em construir redes locais de comunidade espiritual e confiança dentro das igrejas. Isso é preparação para o que está vindo. Vai abençoar você espiritualmente hoje e vai prepará-lo para o amanhã. Também quero encorajá-los a praticar a desintoxicação digital. Nós fazíamos isso com missionários nas Filipinas.
Quando os jovens chegavam lá, dizíamos: todos entreguem seus celulares, por favor. Vocês os receberão de volta daqui a um mês. Vocês têm ideia de como isso era traumático para jovens de 19, 20, 21 anos? Alguém aqui sente ansiedade quando não encontra o celular? Eu vejo algumas pessoas admitindo isso aqui. Outro dia eu estava voltando para casa e achei que o meu telefone estava no banco ao meu lado, mas não estava. Eu tinha desligado o som por algum motivo e a minha esposa me mandou uma mensagem e eu respondi. Então pensei, o telefone está no carro porque ainda estou digitando, mas eu não consegui encontrá-lo em lugar nenhum. Eu levei quase um dia inteiro para descobrir que ele estava preso embaixo de um dos bancos junto à parte eletrônica. E durante aquelas 24 horas, a ansiedade que eu senti foi real. É verdade, nós estamos quase viciados nessas coisas e nos picos de dopamina que elas produzem. Por isso, pratique a desintoxicação digital. Por quê? Porque isso fortalece a sua resiliência emocional e permite que você volte a ser um ser humano de verdade, não apenas um fazedor de coisas. Muitos anos atrás, no Azerbaijão, eu continuo mencionando esse lugar essa noite porque é um bom exemplo. Eu vivia numa cidade onde não havia eletricidade à noite. E durante o dia eu era muito ocupado e à noite eu voltava para o meu apartamento. Eu tinha cerca de 23 anos, era um pequeno apartamento soviético antigo. A única luz que eu tinha era de uma vela. E eu me sentava na cama, no frio congelante, dentro de um saco de dormir tremendo, esperando ficar cansado o suficiente para conseguir dormir. E eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Depois de alguns meses vivendo assim, sentado em silêncio à noite, naquele velho apartamento soviético que não era nada confortável, enrolado num saco de dormir com tanto frio que o queijo ficava congelado em cima da mesa, nem precisava de geladeira, tudo ficava congelado na cozinha. Então, após algumas semanas, eu percebi que aquilo era uma imensa bênção do Senhor. Porque, como jovem, eu achava que a vida precisava girar em torno de estar sempre ocupado, sempre fazendo coisas, sempre produzindo. E Deus estava me forçando a desacelerar e a entender que nós não somos seres humanos que fazem, nem seres humanos que acumulam. Somos seres humanos criados para nos relacionar com Ele. Portanto, à medida que avançamos para cidades inteligentes em várias partes do mundo, precisamos aprender a viver fora da rede, sem o nosso celular, sem o som constante de mensagens, alertas e notificações. Então eu quero encorajá-los a praticar a desintoxicação digital. Talvez todo sábado ou todo fim de semana. Desligue o celular na sexta-noite e ligue novamente na segunda de manhã. Desfrute do descanso do sábado sem aquele ping, ping, ping no bolso ou E aprenda a ser um ser humano novamente. Aprenda a se conectar novamente com as pessoas ao seu redor. Hoje em dia, você vai a um restaurante e vê 3 pessoas sentadas à mesa, todas no celular. Dá vontade de perguntar, por que vocês saíram para comer juntos? Por que marcaram esse encontro? Estamos perdendo a capacidade de nos comunicar e nos conectar uns com os outros sem a mediação de um telefone. Estamos perdendo a riqueza da vida humana e a profundidade das amizades para as quais Deus nos criou. Nossa capacidade de amar e ser amados por nossos amigos está diminuindo porque estamos viciados em nossos dispositivos digitais. Eu quero também encorajá-los a pensar em escambos e economias alternativas. Quando estive no Afeganistão, muitos anos atrás, durante um colapso total dos sistemas de governo, o que eu vi foi o seguinte: todos sobreviveram, mas sobreviveram fora de um sistema baseado em dinheiro. Eles sobreviveram porque tinham ovelhas para vender, porque sabiam consertar carros, porque sabiam fazer instalações elétricas nas casas. Eles sobreviveram porque tinham habilidades práticas. Quando a União Soviética entrou em colapso e minha esposa viveu esse período, os empregos que passaram a sustentar as pessoas não foram os de médicos, enfermeiros ou professores universitários. Foram os de gesseiros, mecânicos, eletricistas e carpinteiros, porque todo mundo precisava de serviços práticos. Aqueles que tinham cargos de alto status e bons salários não conseguiram sobreviver. Quem conseguiu sustentar a família foram os que tinham habilidades práticas. Por isso, aprendam a consertar equipamentos, aprendam a produzir alimentos em conserva, aprendam alguma habilidade prática que tenha valor real em um mundo onde as pessoas podem ser forçadas a viver fora de um ambiente digital para sobreviver. Pense em participar de um sistema comunitário de escambo, onde vocês trocam serviços entre si, em vez de depender exclusivamente do dinheiro o tempo todo. Pense também sobre como você aloca os seus recursos.
Algumas pessoas confiam totalmente no sistema digital. Eu não confio. Eu já vi esse sistema em funcionamento e não é nada bonito. Então, pense em algo que não possa ser congelado ou bloqueado por um sistema digital. Eu descobri em uma zona de guerra onde eu estive que a moeda mais negociável eram pequenas doses de uísque. Sabem por quê? Porque quando homens estão feridos, com infecções nos ferimentos, eles querem aliviar a dor. Aquelas pequenas doses de Jack Daniels valiam o peso delas em ouro. Eu não estou sugerindo que você saia correndo domingo para comprar miniaturas de Jack Daniels. Mas, durante meu tempo com a ADRA em áreas de conflito, eu vi como o escambo funciona na prática. Coisas simples como isqueiros Bic, álcool, antibióticos, tudo isso vale muito mais do que o ouro quando a sociedade entra em colapso. O ponto importante sobre esse tipo de recurso é que ele não pode ser controlado por um sistema digital. Eu quero falar dessas coisas essa noite porque eu já vi muita coisa nesse mundo. Já vi homens sendo mortos em combates, já vi limpeza étnica, já observei isso do telhado de casa, com binóculos, vendo o governo bombardear este ou aquele bairro. Já vi explosões, já vi feridos, e é tudo muito feio, muito real. Isso me fez perceber que este mundo é um lugar brutal. E um dia isso vai chegar aqui. Já mencionamos isso hoje. O irmão Scott já citou um trecho, se não me engano, de Manuscript Releases Volume 5, falando sobre a guerra civil que viria sobre a América. Enquanto essas coisas acontecem de um lado, do outro vemos os ambientes urbanos se tornando cada vez mais inteligentes. E com isso queremos dizer que eles estão restringindo cada vez mais as nossas liberdades civis e religiosas. São ferramentas de controle que estão se aproximando de nós. Diante disso, a pergunta é: para onde as chamadas cidades inteligentes estão nos levando? Bem, o primeiro dilema que eu levantaria é esse: onde está a sua linha vermelha? Se um aplicativo nacional de identidade digital se tornar disponível, e alguém já fez essa pergunta mais cedo hoje, você deveria simplesmente se recusar a usá-lo desde o início ou começaria a usá-lo dizendo: vamos ver como isso funciona? Em outras palavras, qual é o ponto de não retorno? Alguns dizem: eu vou usar apenas para enviar a minha declaração de imposto. É conveniente, eu sou obrigado legalmente, não tem nada de errado nisso. Mas vou dizer uma coisa: a aceitação inicial leva à normalização gradual. E quando sua identidade digital passar a ser exigida para algo eticamente questionável, você já estará profundamente vinculado ao sistema. Por isso, definir a linha vermelha é uma decisão muito pessoal e precisa ser tomada com oração. Também envolve essa pergunta: até que ponto eu estou disposto a abrir mão de coisas hoje para preservar a minha independência amanhã? Você consegue sair depois? Suponha que você entre no sistema de identidade digital numa cidade inteligente, mas mais tarde ocorra um abuso. Como exigir um escaneamento facial para entrar na igreja no sábado de manhã ou simplesmente para comprar alimentos. Você pode pensar: isso nunca vai acontecer. Eu já estive em países onde os pastores tinham que registrar o nome de todos os presentes no culto. Se era em papel ou em forma digital, isso é irrelevante. Você conseguiria sair do sistema nesse ponto? Tecnicamente, você poderia apagar o aplicativo da identidade digital e parar de usá-lo, mas qual é o custo de sair do sistema? Nesse estágio, o governo já tem um perfil detalhado sobre você, sua saúde, seus hábitos de consumo, seus deslocamentos, suas conexões sociais, talvez até uma pontuação comportamental. Simplesmente apagar o aplicativo não faz esse perfil desaparecer dos registros do governo. Viver fora do sistema já é difícil hoje. Será exponencialmente mais difícil se todos estiverem integrados a um sistema de identidade digital. Existe uma saída elegante ou uma vez dentro você fica preso para sempre? São perguntas que precisamos fazer a nós mesmos. E quanto aos implantes físicos? Ouviram falar de shipping? Pois é, Bill Gates, esse grande defensor das liberdades religiosas e civis, ele e outros estão trabalhando em microchips para serem implantados sobre a pele. Esses chips podem conter seus registros de vacina, informações financeiras, permissão para viajar, documentos de identidade, passaporte e assim por diante. Então, onde você traça a linha quando o assunto é implante de chips? Existem objeções filosóficas e espirituais à invasão do templo do Espírito Santo? Até que ponto você está disposto a sacrificar princípios ou liberdade em nome da conveniência e da segurança? Eu quero encorajá-los nesta noite a refletir seriamente sobre isso, o quanto a conveniência é importante para você. A busca constante por segurança e conforto, no fim das contas, não faz bem nem à nossa saúde espiritual, nem à nossa saúde física.
Chega um momento em que precisamos dizer: eu não vou mais fazer isso. E antes que essas coisas nos sejam tiradas pela força, por decreto ou por imposição legal, é melhor começarmos hoje a aprender a viver uma vida mais simples, uma vida de abnegação que nos permita abençoar os outros e construir aquilo que realmente importa, relacionamentos humanos significativos. Aprender hoje, por escolha própria, a viver com menos, nos prepara para viver amanhã com menos quando isso for imposto. Por isso precisamos pensar seriamente nessas coisas. Então, o que podemos dizer em conclusão? O nosso tempo já está chegando ao fim aqui. Então, precisamos pensar sobre essas coisas. Então, como o nosso tempo já está chegando, o que podemos dizer para concluir? Identidades digitais, cidades inteligentes, moedas digitais de bancos centrais, tudo isso está construindo a infraestrutura para a implementação da marca da besta. Estamos caminhando para uma nova masmorra digital vendida com os argumentos de conveniência, segurança e proteção, mas ela se tornará uma prisão digital da qual não haverá saída. Hoje, nós ainda podemos escolher como vamos responder quando essa estrutura digital for usada para impor a marca da besta. Será um tempo de coerção global da consciência, imediatamente antes da segunda vinda de Jesus. A questão central será a adoração verdadeira ou falsa, o sábado bíblico ou o domingo papal, os mandamentos de Deus ou os decretos dos homens. Apocalipse 13, versos 16 e 17 diz: a todos, os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Quando a marca da besta for imposta, há uma palavra que se repete continuamente em Apocalipse 12, o dragão. Isso é a falsa adoração. Logo depois, vemos a adoração forçada da imagem da besta, e os que não adorassem a imagem da besta seriam mortos. O verbo usado ali no grego é o mesmo. E em resposta a essa adoração coercitiva do mundo, Deus declara que devemos adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. É o mesmo verbo no grego. Portanto, em Apocalipse 13, temos a adoração a Satanás. Mais adiante, a adoração à imagem da besta. E, em contraste, em Apocalipse 14, temos a adoração ao Deus vivo e verdadeiro.